Tios, vamos falar sobre conversão de torque hoje, mano. Que bagulho pesado. Meu amigo. Salve, rapaziada, ligado aqui, aqui de Salto. Malco aqui pra mais um vídeo, tios. Mais um dia, mais um dólar. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre essas belezuras aqui. Mano, os dois conversores de torque que temos do 2J, certo? E, mano, coisa engraçada, rapaziada. Como vocês viram, eu descobri o porquê o Supra, quando tava com o Davi, teve uns vídeos do Davi que o carro nem passava de 3.000 giros, e esse era um dos problemas apresentados. E tá aqui o porquê ele tinha certos problemas. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Só que antes, rapaziada, tô no horário de almoço, mano. Reservei um tempinho pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Mas eu vou almoçar, tio. Bora. Seguinte, rapaziada, agora eu vou explicar pra vocês sobre essas teteias aqui, tios, né? Mostrei no primeiro vídeo pra vocês. Aqui tá os dois conversores de torque que a gente tem. E, mano, nitidamente eles são diferentes, né, rapaziada? Não tem nem como falar que eles são iguais, certo? Aqui a gente tem um menor, rapaziada, vocês não têm ideia quanto isso aqui é pesado, né? A gente tem um conversor de torque menor. E aqui a gente tem um conversor de torque muito maior. Aliás, ele tá até aqui com um volante, que eu acho que eu vou tirar esse volante pra poder mostrar legalzinho pra vocês. Demorou? Eu vou tirar o volante, rapaziada, e já falar pra vocês o que acontece e por que eles são diferentes, tá? Seguinte, tios, não vou tirar o volante não, tá? Eu vou deixar ele aqui pra vocês, não tem por que eu tirar agora. A ideia é só explicar o porquê de fato o Supra apresentava os problemas que apresentou, tá? Quando estava com o Davi, era um carro que de baixa rotação ele era muito ruim, né? Ele dava umas engasgadas. E muitas pessoas podem acreditar que realmente poderia ser o acerto. E de fato poderia ser o acerto. Até porque o carro ficou um tempo parado, tá? Porém, a gente tem a maior diferença que faz com que em baixa rotação o carro tenha um comportamento muito diferente do que qualquer outro Supra original com câmbio automático poderia ter. E que mora aqui, exatamente aqui. Por quê? Porque esse conversor de torque aqui é do Supra GE automático, tá? Ou seja, do Supra aspirado automático. E esse daqui é o conversor de torque do Supra GTE automático, ou seja, o conversor de torque do motor turbo. Então, por isso a gente vê essa grande diferença entre os dois, tá, rapaziada? Mas de fato, o que isso implica num carro como o Supra? Eu não entendo muito de transmissão automática, também não entendo muito sobre conversor de torque, mas o que dá pra ter ideia é realmente o comportamento do carro é totalmente diferente, tá? O conversor de torque ele funciona como um conversor de torque, o nome já diz, tá? Então, quando a gente tem um motor que se espera muito menos torque e muito menos potência em certas faixas de rotação, a gente tem um comportamento das peças totalmente diferente do que a gente teria num carro que tem mais potência e mais torque, né? O conversor de torque ele é construído por algumas partes. Ele tem, muitas pessoas acham que não tem uma embreagem. Ele tem uma embreagem, ele tem a parte que chamam da turbina, tá? E ele tem mais uma outra parte que eu não estou me lembrando agora. Mas enfim, isso aqui é um conjunto que funciona, é um conjunto hidráulico, rapaziada, que ele funciona por óleo. E esse óleo faz com que ele tenha um movimento interno dele. As aletas, ele tem um conjunto mecânico internamente que é todo pensado, cada um para a sua especificação, né? Cada um. Então a gente vê que o do GE ele é menor, né, em relação ao do GE. Então quer dizer que as aletas dele, as aletas internas dele são menores, né? É um conjunto muito mais básico para aguentar muito menos potência do que o do GTE, né? O do GTE a gente vê que ele é muito maior mesmo. Então as aletas aqui são superiores a ele, porque ele trabalha com a pressão de óleo maior, porque ele trabalha de forma diferente, esperando mais potência, esperando mais torque. E quando a gente tem isso aqui instalado de maneira errada, ele acaba segurando o carro, né? Porque vem muito mais do que ele consegue aguentar. Então, no caso do Supra, acontecia isso daqui, porque esse conjunto estava instalado lá, ao invés desse conjunto aqui,
tá? Ao invés do conjunto do GT estar instalado lá. Então a gente tinha um carro que de baixo ele era muito ruim, ele segurava em certos RPMs, não desenvolvia, o carro parecia muito mal acertado, por esse conjunto aqui não ser o conjunto adequado para rodar lá, tá? Então aqui a gente tem o conversor de torque do GT, tá? Que ele é novo, mas rapaziada, eu acho que ele já foi recondicionado, tá? Os conversores de torque em geral, eles são uma peça blindada, tá? Não é uma peça que você vai ficar desmontando. Isso porque ele não é um conjunto feito de nenhuma parte aqui, vocês veem que ele tem parafusos ou qualquer coisa para você desmontar ele. Ele tem aqui na frente, ui meu Deus do céu, para você fazer, para você colocar o vira, tá? Esses são os parafusos do vira. Porém, quando a gente olha ele de perto, ele é realmente um conjunto todo soldado, tá, rapaziada? Ele tem essa solda aqui, que faz a junção dessas duas peças, e essa solda aqui de cima, tá? Essa aqui, do eixo. E quando a gente olha o do GE, que seria o entre aspas novo, a gente vê que as soldas não são soldas que dá pra falar que são soldas de fábrica, de uma peça de fábrica, né? Elas parecem ter sido sim refeitas, principalmente nessa parte aqui, ó, né? Elas parecem ter sido sim refeitas, e aqui em cima também, tá? Elas parecem ter sido refeitas, mas isso não é um problema, até porque ele pode ter sido recondicionado, tá? Eu não sei em que momento isso aconteceu naquele Supra, né? De realmente eles instalarem um conjunto de conversor de torque do GE no Supra GTE, né, rapaziada? Que foi uma das coisas que mudou muito o comportamento do carro e fazia com que ele fosse um carro muito ruim. Por isso que o carro ficava muito parado, né? Acredito que o Davi também não utilizou o carro da forma que ele queria, justamente por isso, tá? O conjunto mecânico não estava muito bom, tá? O conjunto do câmbio também não estava, justamente por conta dessa peça aqui. Então isso fazia com que o carro não fosse um carro prazeroso de guiar, sabe? Então aqui morava um dos problemas daquele Supra, que hoje estão sendo resolvidos, graças a Deus, porque ele vai ser um Supra manual, né, rapaziada? Então tá aí uma das coisas que fizeram com aquele Supra, com que aquele Supra não rodasse tanto, tá, rapaziada? E não fosse um carro tão gostoso. Por isso que vocês não viram ele rodar tanto. O Igor também não rodou muito com ele, tá? Mas o câmbio em si, eu acredito que o câmbio em si não tem nenhum problema, tá? O problema realmente morava aqui e o conjunto que estava no carro, da forma que estava montado, tá? E essa daqui, rapaziada, é uma das coisas que muda bastante, tá? O câmbio A340e, ele foi um câmbio utilizado em muitos carros da Toyota, não só da Toyota, como a Toyota emprestou esse câmbio para outras marcas utilizarem, tá? Só que na grande maioria dos casos, realmente o que muda não é só a relação de marcha, né, as engrenagens e a capa seca do câmbio, é realmente o conversor de torque, porque cada conversor de torque ele tem que conversar com a potência e com o torque específico do motor, né? Eles trabalham de formas diferentes. As aletas elas precisam ser projetadas, cada uma de um tamanho certo, em um ângulo certo, para elas funcionarem corretamente, ligado? Se isso não for adequado para o motor, adequado para o torque, esquece, rapaziada, o conjunto não vai funcionar da maneira correta, tá? Então era isso que acontecia naquele Supra. E agora, o que a gente vai fazer? Eu ainda não sei, rapaziada. Eu ainda não sei se eu vou acabar utilizando o conversor de torque do GE ou o conversor de torque do GTE, tá, rapaziada? Essa é uma questão ainda que eu preciso estudar enquanto a gente vai utilizar o câmbio automático. A gente vai ter que utilizar um dos dois, né? Então, eu preciso estudar isso daí para fazer com que seja gostoso, né? A gente vai tentar gerenciar esse câmbio por uma injeção programável, só que a gente precisa ter o conjunto da melhor forma possível, né? Então eu não quero que embaixo ele seja um carro ruim justamente por conta disso daqui, tá? Então é uma coisa que a gente vai estudar ainda. Eu vou ver como que faz, se a gente pode realmente recondicionar
o conversor de torque do GE, já que esse daqui parece ter sido recondicionado, tá? Mas fica aí, rapaziada, fica esse adendo aí pra vocês, fica aí uma das coisas que eu já notei, né, de diferença entre o motor 2JZ GE e o motor 2JZ GTE, quando a gente tem um câmbio automático, são realmente o conversor de torque que muda, né, e muda totalmente o comportamento do carro, tá, rapaziada? E é isso, mano, videozão de sexta-feira pra vocês, só pra não deixar vocês sem vídeo mesmo, tá? Tô na correria, rapaziada, não tem como, mano, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, já era? Uma das diferenças aí, logo mais, mano, o que eu mais quero, rapaziada, é começar a medir esse motor, apresentar os mancais pra vocês, os mancais que são segurados por prisioneiros. Mano, quando eu vi aquilo lá eu endoidei, rapaziada, mas tem muita coisa ainda que a gente vai precisar mexer e estudar para realmente, de fato, a gente poder montar aquele motor, tá? E, mano, nem tudo são flores, rapaziada, mas a gente vai fazer com que tudo seja da melhor forma, feito da melhor forma, da forma correta, pra gente ter um motor muito bom e saudável. Já era? Tamo junto, rapaziada. É isso aí, mano, e